PIB desacelerando, Selic subindo, inflação elevada, risco fiscal e ano eleitoral chegando. E o Ibovespa na bacia das almas. E agora, Brasil? Vai ter rally de final de ano ou não? Onde estão as melhores oportunidades? Tudo isso você descobre com o analista Murilo Breder depois da vinheta. Olá, Murilo, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Caterine. Olá, investidores. Sempre um prazer estar aqui presente neste programa. E vamos lá, falar desse fenômeno que o Ibovespa costuma subir no final de ano, o que pode engatilhar ou travar esse crescimento por aqui e, se ele de fato acontecer, quais são as empresas e setores que podem pegar carona nesse movimento e subir bem no final do ano. É isso mesmo, Murilo. Historicamente, o quarto trimestre é o queridinho dos investidores porque é um período positivo para o mercado acionário, Entre 2000 e 2020, por exemplo, o Ibovespa subiu neste período durante 15 anos. Mas para quem ainda não ouviu falar desse termo, explica para a gente o que seria esse rally de fim de ano na Bolsa Brasileira. Exatamente, Caterine. É impressionante os dados que a gente tem quando a gente pega o quarto trimestre. Como você bem comentou, dos anos 2000 até 2020 foram 15 anos de quarto trimestres positivos, sendo que, na verdade, em 10 deles foi o trimestre mais positivo do ano. Quando a gente olha a média do quarto trimestre ao longo desses 20 anos, ele subiu 8,47%, tá bem acima do primeiro trimestre, a média do primeiro trimestre nos últimos 20 anos, que é 1,4%, o segundo trimestre 0,7% e o terceiro trimestre 2,11%. Então, realmente, o quarto tri tem essa fama de ter esse rally no final do ano, tá? Então, tem o pessoal tenta apontar alguns motivos que justifiquem essa alta mais forte no último quarto do ano. E alguns motivos, o primeiro deles são os investidores estrangeiros retomando das férias depois do verão do hemisfério norte. Tem aquela questão do sell in May and go away, que quando eles saem de férias, então eles retornam de férias, então tem esse potencial. Um dos motivos poderia ser esse, e apesar de parecer ser bobo, na verdade, quando a gente olha para o retrospecto norte-americano, olhando para o SP500, por exemplo, que é o principal índice de ações por lá, o quarto trimestre também teve a melhor performance do ano em 7 dos últimos 21 anos analisados. Então, também nos Estados Unidos, a gente tem esse efeito positivo por lá, historicamente falando. Uma outra questão que o pessoal levanta é que os Estados Unidos têm um ano fiscal, tá? E ele é diferente desse calendário nosso gregoriano aqui. O quarto trimestre costuma ser o início, é o início do ano fiscal por lá, então existe uma realocação de carteiras, os investidores começam a buscar novas oportunidades e eles já começam a olhar o ano seguinte, começam a olhar 2022 e aí quando a gente olha principalmente para múltiplos, aí o Ibovespa, por exemplo, a gente já comentei sobre isso algumas vezes aqui no programa, está muito barato, a gente está negociando a múltiplos da crise, por exemplo, de 2008, quando a gente olha a relação preço-lucro nosso aqui, por exemplo. E também, para fechar, tem a questão das finanças, inclusive comportamentais, porque existe um certo viés otimista de virada de ciclo, para, enfim, tá terminando o ano, começando o novo, quando cai o 13º salário também, e aí a galera vem para a bolsa, coloca parte desse dinheiro nos investimentos, então essa que é a questão. Agora, esse viés otimista, com a virada de ciclo, talvez esse ano não esteja tão otimista assim, já que ano que vem é eleição, e essa eleição já foi, inclusive, a gente tem visto isso na bolsa, antecipada essa discussão e causando bastante ruído, bastante volatilidade, mas enfim, normalmente existe essa questão da virada de ciclo, então acho que é isso, Agora é comentar, historicamente a gente tem esse melhor quarto trimestre, mas vamos comentar se esse quarto trimestre positivo pode acontecer aqui na nossa bolsa brasileira ou não, o que pode destravar valor ou impedir.
Murilo, falando de 2021, né, tem diversos ruídos fiscais, políticos, né, e até as questões macroeconômicas, né, tem muito economista revisando o PIB para baixo, juros e inflação acelerando, né, sem contar os fatores externos, né, e o Ibovespa, né, principal índice da B3, está cada vez mais longe dos 120 mil pontos, né. Você acha que teremos rally de fim de ano? E no Brasil, quais fatores, né, podem servir de gatilho ou impedir esse rally agora em 2021? Pois a gente já está, né, no quarto trimestre e no acumulado do quarto trimestre até o dia 17 de novembro, a Bolsa, o Ibovespa, tem caído 7% no período, né? Então, é esse espaço que ele precisa recuperar para voltar a fechar no positivo, né, caso esse rally de final de ano queira acontecer. E a gente tem visto aí um cenário bastante conturbado na Bolsa brasileira, e ele só não tem sido pior porque o investidor estrangeiro, e meio que corroborando com aquilo que eu acabei de comentar, né, de que há uma virada de ciclo por lá, enfim, eles estão comprando a nossa bolsa, o investidor estrangeiro, e comprando forte, né, enquanto a gente tem um investidor brasileiro vendendo bolsa e comprando ativos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, comprando criptomoeda, por exemplo, a gente tem visto um fluxo grande para essa, né, para essa tecnologia. O investidor estrangeiro está vendo a Bolsa brasileira, ainda mais sob o olhar dolarizado, né? Se já está barato em real, imagina em dólar, né? Então eles estão comprando, né, a nossa Bolsa, e é isso que tem evitado quebras, inclusive, que poderiam ser maiores por aqui, se nem o investidor estrangeiro viesse, né? Então, quais são o que pode impedir ou destravar esse rally de final de ano? A gente tem a desaceleração da China, né? Algo que já é esperado, mas que vem impactando o preço das commodities metálicas, né? Principalmente o minério de ferro, e como a gente tem a Vale como uma das principais posições do Ibovespa, né? A Vale performando mal por causa da queda do minério de ferro, pode impactar e tem impactado o nosso Ibovespa por aqui, né? Um outro fator negativo é a alta da Selic, né, que caminha para 2 dígitos. Da mesma forma, essa alta da Selic, que assim, vai ter uma nova reunião no início de dezembro do Copom, e na minha opinião essa alta de 150 pontos base, essa alta de 1,5% na Selic já está no preço. A surpresa negativa viria se o Copom aumentasse, colocasse uns juros acima disso, tá? Então, por outro lado, da mesma forma que você tem uma alta da Selic impactando, porque isso deixa a renda fixa mais atrativa, como essa alta de 150 pontos base já está no preço, qualquer surpresa, né, de 150 pontos base ou para baixo disso, o que eu não acho que vai acontecer, mas isso pode impactar positivamente, já que já está no preço essa alta, entendeu? Essa aqui é a questão. Mas, enfim, voltando aqui às questões ainda negativas, eu só fiz esse contraponto para falar da Selic, né? Porque da mesma forma que pode ser negativo se o Copom surpreender, já que, por exemplo, a gente tem visto revisões para baixo no PIB do ano que vem, um aumento dos juros impactaria a economia de uma forma geral. Então, o Copom ele precisa contrabalancear esses dois pontos, né? Eu vou aumentar os juros para controlar a inflação, mas o outro efeito disso é eu deixar a economia ainda mais contracionada, né? Por conta dos juros maior. Enfim, então tem também a questão da PEC dos precatórios, que até agora é uma novela que ainda não foi definida, né? E a PEC dos precatórios é importante para a gente definir a questão do Auxílio Brasil e o tamanho que vai ser esse rombo fiscal, tá? Acho que essa é uma questão bastante obscura. O mercado já entendeu que, enfim, é ruim ter esse rombo, mas ele já quer olhar para frente, só que a gente ainda não sabe o tamanho dos auxílios que ainda podem vir pela frente, se vai ter mais algum além desse Auxílio Brasil, né? O mercado especula bastante, o governo especula bastante sobre novos auxílios por aí.
Então, essa falta de noção de o quanto que vai ser esse rombo fiscal também tem impactado a Bolsa negativamente. Né? O que a gente gosta de saber, o que o mercado gosta é de previsibilidade. Vai ser isso aqui, vai ser 30 bi, 50 bi, 80 bi de rombo? Beleza, então deixa eu atualizar minha conta aqui, mas se eu não tenho nem esse dado para atualizar minha conta, então é pior ainda. Né? Acho que essa aqui é a questão. E o risco político. Né? A eleição do ano que vem já começou, né? E a gente tem visto bastante volatilidade já agora e que deve continuar, né, até o ano que vem. Então, é isso que tem impactado esse trimestre especificamente e que tem limitado um novo rally de alta por aqui. Agora, o que pode destravar valor, né? O que pode fazer com que a Bolsa volte a andar durante aí esse finalzinho de novembro e dezembro. Lembrando que como a Bolsa já está caindo 7% no acumulado do trimestre, para voltar a fechar no positivo tem que ter uma alta bastante forte aí pela frente. Será que isso pode vir? Tem alguns fatores que a gente precisa considerar. Como eu acabei de comentar, a Selic. A alta da Selic, boa parte dela já está no preço. Então, se o Copom, o Banco Central, mudar um pouco o tom e considerar que, por conta da possível economia, um PIB mais fraco no ano que vem, talvez essa alta dos juros eu consiga minimizar ela mais um pouco, isso pode impactar positivamente na nossa Bolsa. A outra questão é que a crise hídrica que a gente estava falando, né, estava morrendo de medo há 1 mês e meio, 2 meses atrás, acabou. Né? Choveu muito e foi para risco zero a questão aí da crise hídrica. E como eu também já comentei, inclusive, em um Analistas em Ação de umas 3 semanas ou mês atrás, vou até pedir para a nossa editora colocar o link em algum lugar nessa tela aqui, a Bolsa está muito barata. Né? A gente está falando de preço-lucro aí da níveis da crise de 2008, e agora a diferença do dado de agora para em relação a esses analistas que eu acabei de comentar, fazer referência, é que a temporada de resultados do terceiro trimestre acabou e a gente tem os dados consolidados das companhias. E quando a gente pega, inclusive um estudo da Economática que acabou de fazer, né, ela pegou todas as empresas do Ibovespa, empresas não financeiras, então tirou o banco e tirou Vale e Petrobras, porque são as maiores empresas do índice e como são empresas muito grandes, acabam distorcendo essa conta. Então, o conglomerado das empresas brasileiras, de uma forma geral, houve um aumento de 140% no lucro do terceiro trimestre desse ano, em comparação com o terceiro tri do ano passado. Então, corrobora também o que eu venho falando bastante aqui, toda essa queda que a gente tem visto na Bolsa os últimos 4 meses e agora novembro também tem caído, então a gente está caminhando para um 5º mês possivelmente, né? Toda essa mudança tem sido majoritariamente mudança no cenário macro, político, desaceleração da China, por exemplo, né? Tinha um certo receio com a retirada dos estímulos do Fed lá nos Estados Unidos, que isso poderia impactar os países emergentes. Só que, na minha visão, essa retirada dos estímulos do Fed, que poderia ser um risco, na minha visão já não é mais, tá? Porque o Fed ele conseguiu fazer um excelente dever de casa, o Fed é o Banco Central norte-americano, né? De preparar o mercado para essa redução de estímulos, é uma redução gradual, então ainda vai ter bastante dinheiro na economia durante bastante tempo, tá? Então não acho que isso vai ser um fator que vai pesar negativamente, não. O Fed fez um excelente trabalho em preparar o mercado. Então, assim, essa mudança, essa queda na Bolsa tem sido muito mais no cenário macro e menos no micro, pouquíssimas mudanças. O que tem impactado o micro? Eu acho que uma das exceções que a gente tem falado aqui e que mudou o discurso de 2 meses para cá foi o varejo eletrônico, né? O e-commerce, a gente viu aí os resultados das varejistas e realmente muitas linhas do balanço ali, receita, enfim, várias linhas do balanço vieram abaixo da expectativa do mercado, mostrando que o cenário macro agora começou a impactar, inclusive, o micro nessas companhias, né? Se o varejo vendendo menos, né? Então, por exemplo, se a cesta básica está mais cara por conta da inflação, os alimentos ficaram mais caros, né? Você não vai, enfim, você vai deixar de comprar um celular novo para comprar
a cesta básica. Então, há essa mudança, há esse impacto agora com o desemprego ainda alto, a inflação, né, ainda alta. E lembrando que a inflação não é um problema só do Brasil, é no mundo inteiro, tá? Então, não é só o Brasil que está nesse problema, mas, enfim, é um problema. Então tem essa questão. Mas, enfim, de uma forma geral, tirando aqui acho que essa questão do varejo eletrônico, que aí sim o macro começou a impactar no micro, teve muitas empresas aí que fizeram um excelente dever de casa durante esse período e agora está refletido, inclusive, nos resultados trimestrais e mostrando, né, que, enfim, vem fazendo excelente trabalho. Então, o investidor que aproveitar essa oportunidade, visando o longo prazo, apesar desse cenário macro um pouco mais conturbado, pode se dar muito bem, porque eu acho que tem muitas excelentes empresas aí a preços muito atrativos, tá? Então, esse aqui é o lado positivo. Se o mercado voltar a olhar para o micro, voltar a olhar para os resultados, e uma hora fatalmente isso vai acontecer. A grande questão é se isso vai acontecer agora no quarto tri ou se vai ficar só para depois, tá? Mas não tem outra. Uma hora o mercado vai voltar a olhar para os resultados das companhias. Quando isso acontecer, ali tem um potencial de alta bastante capaz de ser explorado ainda, tá? Murilo, tem aquela frase, né, que quando todo mundo está com medo de comprar ações, é isso que surgem as melhores oportunidades, né? E como você comentou, né, tem muita coisa barata, né, mas nem todas valem o risco, né? Então eu queria ver contigo quais setores e empresas você enxerga como boas candidatas para surfar nesse rally de fim de ano, se ele acontecer, é claro. Excelente. Aqui, o investidor precisa tomar apenas um cuidado. Eu vou dar nomes aos bois aqui, mas o investidor precisa tomar cuidado porque nem todas elas são recomendações, né? São uma espécie aqui de aposta, né? Assim, eu acho que se o mercado virar e reagir bem, essas empresas podem recuperar espaço, tá? Mas é só para o investidor ter na mente alguns nomes e fazer o seu dever de casa também, de ver se essas companhias fazem sentido nas suas respectivas carteiras. Eu vou começar falando de dois nomes que aí sim são recomendações, porque estão nas nossas carteiras recomendadas, tá? Que são empresas de crescimento, tá? São empresas que o mercado enxerga que o valor, o potencial dessas companhias vai acontecer daqui a 3, 5 anos para frente, que é o caso de Petz e Melius, né, que são duas empresas small caps que estão na nossa carteira recomendada, que sofreram muito durante aí os últimos dias. A Petz, por exemplo, é a maior empresa do varejo, né, do setor de animal de estimação, então vem fazendo um excelente trabalho, acabou de anunciar uma oferta de ações para financiar a abertura de 50 lojas em 2022, é a meta da companhia. Então, eu não tenho o menor receio quanto à qualidade de Petz, por exemplo, mas como é uma companhia de crescimento, a gente tem visto aí a curva de juros subir bastante, essas empresas de crescimento, como por exemplo as locadoras de veículo também, né? Localiza seria um exemplo, essas empresas sofrem mais, tá? Porque o valor dessa companhia está lá no fluxo de caixa de anos para frente. Se o juro sobe, essas empresas sofrem mais. Da mesma forma, as empresas de tecnologia, né, também sofrem com isso. E no caso aqui das nossas ações recomendadas, eu acho que Melius é uma empresa que sofreu muito. E é uma empresa que tem essa característica de oscilar bastante. Se o mercado vai bem, Melius tende a ir muito bem e tem uma performance melhor do que o mercado. Se vai mal, como tem acontecido recentemente, Melius tende a sofrer mais. Então, em um eventual rally de final de ano, as minhas apostas aqui dentro das nossas carteiras recomendadas são Petz e Melius, duas empresas que sofreram bastante, mas que do lado das ações, pelo menos, mas do lado qualitativo mudou pouquíssima coisa, do lado micro seguem excelentes companhias, tá? Tem também o lado das empresas de reabertura, e aqui eu estou falando de shopping, por exemplo, tá? E os nomes que eu acho que são bons candidatos é o caso aqui, por exemplo, de Aliansce Sonae, que é um shopping que está muito para trás, o setor inteiro de shoppings está para trás, mas como eu gosto mais qualitativamente falando de Aliansce Sonae, enfim, acho que Iguatemi também fazendo um excelente trabalho, gosto também. Os shoppings, né, estão muito para trás e tem esse potencial caso esse rally
se confirme, tá? Um outro nome é JHSF, que tem shopping no meio também, né? Mas tem hotel, tem restaurante, tem até um aeroporto. Então, na verdade, pega todos esses drives de crescimento, né? JHSF também é um nome que eu acho que pode surfar bem essa recuperação. Vivara é uma empresa, né, que tem 99%, 98% das lojas de Vivara estão dentro de shoppings. Então, se eu falei bem de shopping, né, eu acho que pode, se tiver o rally, Vivara também poderia pegar carona nesse movimento. E falando de reabertura, CVC também, né, que é uma empresa que está muito para trás, com essa retomada aí do turismo, o CVC pode se beneficiar. E esses nomes, nenhum deles estão nas nossas carteiras recomendadas, tá? Então, muito cuidado, não é uma recomendação ainda, são só nomes para o investidor dar uma estudada um pouco melhor, apesar de que são nomes que eu acho que são interessantes, tá? Mas ainda não estão. Outros dois nomes, e aqui mudando também a classe, né? Que eu falei de empresas de crescimento, que Pets e Melios, né? Essa questão de reabertura com shopping, com Vivara, CVC, tem as blue chips brasileiras. No caso aqui, Itaú e B3, por exemplo, né? Eu não tenho Itaú diretamente, eu tenho Itaúsa na nossa carteira recomendada de dividendos. O Itaú está negociando hoje a 8 vezes preço-lucro. E as outras vezes que o Itaú negociou nesse patamar de 8 vezes lucro na história recente, foi só lá em 2008, foi em 2015, quando a bolsa estava muito ruim também, e durante a época de Covid, em março de 2020. Então, assim, para usar até uma frase do gestor da Molt, que é uma gestora, assim, tem todo um pessimismo do mundo, né, já colocado nesse múltiplo de Itaú. E o legal das blue chips é que a gente pega essa chegada do investidor internacional, que está acontecendo já é um negócio que tem acontecido ao longo de 2021. Em outubro foi muito forte, em novembro continua chegando esse fluxo comprador internacional. Então, esse investidor estrangeiro vai para essas empresas mais líquidas da bolsa, as blue chips brasileiras, e Itaú e B3 são nomes candidatos a receber esse fluxo, e no caso de um rally, essas ações podem andar, tá? Até porque todos esses nomes que eu falei são empresas que vêm sofrendo muito recentemente e por isso são boas candidatas, né? Itaú segue para trás, o setor de grandes bancos segue para trás. Eu não acho que o timing do setor de bancos é excelente, tá? Não acho que porque você tem o Open Banking, né, vem o Pix, enfim, tem muita coisa sendo disruptada no setor de grandes bancos, mas tudo tem o seu preço, né? Acho que Itaú, por exemplo, a 8 vezes lucro é bastante interessante. De novo, isso só aconteceu 3 vezes na história recente. E tem B3, né, que também é uma empresa que caiu bastante, mas que é uma das maiores empresas brasileiras, está na nossa carteira de dividendos. E por mais que a gente tenha com essa queda da bolsa, a janela de IPOs ele tenha se encerrado, né, o que é ruim para a B3, essa entrada de novos investidores na bolsa brasileira, apesar de com a Selic aí em alta, certamente esse ritmo irá diminuir, mas ele segue crescente. É uma empresa que é um monopólio, porque só existe uma bolsa no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, aí um dos candidatos a receber esse fluxo estrangeiro e pegar carona nesse eventual rally de final de ano, se ele se confirmar. Outro setor, acabei de falar aqui que o varejo eletrônico sofreu, né? Houve uma mudança no fundamento, porque de fato, o macro começou a impactar no micro. Só que, na minha visão, o mercado exagerou. No caso ali de Magalu, Americanas, são empresas que caíram demais. Por mais que tenha mudado, o resultado do terceiro trimestre de Magalu foi abaixo da expectativa, ok, mas foi um trimestre ruim de vários outros excelentes que Magalu já fez e segue numa jornada bem bacana aqui dentro de Brasil. Óbvio que é um setor com muita concorrência, você tem ali Mercado Livre fazendo uma oferta de ações de 1,5 bilhão de reais, uma oferta do tamanho de Via, né, assim, e da noite para o dia, literalmente, ela conseguiu emplacar essa oferta de ações. Então, o Mercado Livre tem muito poder de fogo, né? A Amazon nem se fala, assim, é um bolso muito grande, mas aqui é Brasil, né? Tem toda uma logística que os players nacionais têm
uma expertise melhor, né, do que os concorrentes internacionais, tá? Então, assim, acho que Magalu, o setor como um todo sofreu bastante, exageradamente, na minha visão, e se tiver um rally de final de ano, essas ações, essas empresas podem voltar a ter uma pequena recuperação, apesar de que eu acho que 2022 ainda vai ser desafiador de uma forma geral para o varejo eletrônico, tá? Por conta dessa mudança, essa piora do cenário macro que a gente tem visto. Americanas, especificamente, a gente tem visto também, tem a questão da fusão, né, que pode destravar valor, a empresa ali ainda negociando essa fusão complexa ali entre B2W e Americanas, e isso acho que ainda está demorando a andar, está meio lento ali, mas como é uma empresa que sofreu pra caramba, isso pode destravar valor, tá? E para fechar, temos as seguradoras. E aí, por que seguradoras? Né? A gente está falando de Selic em alta. E Selic em alta é bom para essas empresas desse setor, porque assim, vamos supor que a gente contrata um seguro e essa seguradora ela pega o dinheiro nosso e ela precisa deixar esse dinheiro né, disponível para caso aconteça alguma coisa, mas disponível, mas rendendo também alguma coisa, né? E esse rendimento, esses fundos de investimento das seguradoras, como eu preciso que seja algo que tenha uma certa liquidez, mas que renda também alguma coisa, a performance desses fundos é muito atrelada à performance do CDI. Então, a alta da Selic é benéfica para as seguradoras. Então, se eu tenho uma alta da Selic com um possível rally de final de ano, e eu pego uma empresa amassada como SulAmérica, que é uma seguradora, acho que SulAmérica é um nome também candidato aí para surfar esse rally de alta, tá? Então, assim, falei vários nomes e várias estratégias diferentes. Desses nomes que eu falei, Pets e Melius, estão nas nossas carteiras de small caps. Nós temos Itaúsa, né, que é uma forma indireta de ter Itaú na carteira de dividendos. A B3 também faz parte da nossa carteira de dividendos. Os outros nomes ainda não estão nas nossas carteiras recomendadas, tá? Mas eu acho que valem a atenção ali do investidor. De fato, o shopping, eu acho que sofreu muito, né, e pode pegar carona nessa reabertura. Varejo eletrônico também, apesar de ter uma piora no fundamento, uma piora para esse curto, médio prazo, a visão de longo continua. Essa visão de que a penetração do e-commerce vai continuar aqui no Brasil, tá? Porque você tem uma chegada de todo mundo com o celular na mão, cada vez com mais facilidade de acesso à internet. Eu acho que esse caminho rumo a todo mundo comprar mais online é um caminho sem volta, tá? Então, são nomes aí para o investidor prestar atenção caso, né, ele queira se beneficiar desse potencial rally de final de ano. Bom, e essa foi a análise do Murilo, e agora vamos para o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Murilo, como a gente falou aqui, né, macroeconomicamente, né, o varejo está vivendo alguns momentos complicados, né, e aí o Luiz Lima, né, questiona o que fazer com as ações da Magalu depois de um tempo, né, se segura ou não e até quando? Aqui, Luiz Lima, depende do seu perfil de investidor. Se você está olhando mais para longo prazo ou mais para curto e médio prazo. Porque, como eu comentei, eu acho que 2022 vai ser ainda um ano desafiador para as empresas de varejo, porque a gente está caminhando para que esse cenário macro de desemprego, inflação, ainda afete, né, o poder de compra aqui dos brasileiros. Então, essa que é a questão. 2022 vai ser um pouco mais difícil ainda para o setor de uma forma geral, mas olhando para longo prazo, a gente ainda tem um caminho bacana de aumento de penetração de venda do e-commerce. Então, essa aqui que é as ponderações que você precisa fazer. Aí você precisa também ver o tamanho de Magalu na sua carteira. Se o Magalu ou qualquer empresa do setor, para quem também tiver Via, tiver Americanas, eu reduziria, né? Ou pelo menos não compraria mais, porque se você tem, vamos supor que você tivesse 15%, 20% no setor de uma forma geral, o que eu acho que já é muito. Aí o setor foi lá e caiu bastante, né? Caiu 50%, ou até mais, dependendo da ação, né? E esses 15%, 20% que você tinha no setor acabou virando 10%, eu acho que deixa ali do jeito que está, se essa sua visão é de longo prazo, tá? Não precisa
correr em se desfazer das ações, por mais que houve que a gente esteja lidando com uma piora no fundamento, não por conta do trabalho, né, do Trajano, enfim, eu acho que é excelente, mas o macro começa a afetar a companhia e aí muda um pouco essa dinâmica. Eu não acho que precisa zerar, porque eu acho que já caiu muito. Você sair agora, eu acho que é sair na baixa, tá? Eu não acho que é o caminho correto. Mas com aumentar a posição, eu teria um pouco mais de cautela nesse momento. Eu acho que tem outras oportunidades melhores do que as ações desse setor nesse momento, tá? Apesar de que aí algum investidor pode apontar, né? Mas eu acabei de falar de Magalu e Americanas como potenciais, né, empresas para surfar o rally. Pois é, mas ali se o mercado mudar de humor e as coisas retomarem, tiver uma alta realmente forte no final de novembro, final de dezembro, essas ações sofreram pra caramba e podem ter uma recuperação. Mas isso é um cenário de curto prazo ainda. Quando a gente olha para a extensão de 2022, essa piora do macro é ruim para essas empresas, tá? Então, se essa posição está muito grande, eu procuraria reduzir, tá? Eu não acho que não precisa desfazer dela inteira. Se ela já é uma posição intermediária ou pequena na carteira, aí pode deixar do jeito que está, tá? Se a sua visão é de longo prazo, se a empresa, se 2022, com bastante volatilidade, isso for te incomodar, aí não vale a pena, você perdeu o seu sono por conta disso, aí pode sair, comprar uma outra empresa que vai te deixar mais tranquilo, que é uma empresa pagadora de dividendo, mais resiliente, né, costuma oscilar menos nesse período de maior volatilidade da Bolsa. É o teste do travesseiro, né, Murilo? Exatamente, teste do travesseiro. Temos aqui a questão do Guilherme Santana, né? Ele pergunta, com essa volatilidade do mercado, né, e o ano eleitoral acirrado, se é melhor comprar ações de crescimento ou aquelas que pagam dividendo? Essa pergunta do Guilherme Santana é a mesma coisa que ele me perguntar se eu gosto de picanha, se eu quero uma picanha ou um churros, assim, porque as duas são comidas e eu gosto das duas. Só que dependendo do horário, eu posso preferir uma picanha ou um churros, né? Eu vou traduzir aqui, trazendo para o lado de mercado financeiro, né? Empresas de crescimento sofreram muito no curto prazo e podem, na minha visão, tem espaço para se recuperar, tá? Principalmente essas companhias que vêm fazendo um excelente dever de casa qualitativamente falando. O caso de Pets, por exemplo, que eu dei o nome aqui. Então, essas empresas, eu acho que Pets e Melios podem seguir comprando, tá? Locadora de veículo também acho que é um bom nome, apesar de eu não ter nenhuma locadora de veículo recomendada atualmente, mas são empresas que sofreram mais por conta disso. Só que se esse cenário conturbado se mantiver, são ações que vão sofrer mais. Então você precisa, Guilherme, estar preparado para isso. Vai investir em crescimento, é uma troca que você faz. Assim, eu quero mais potencial de alta, eu acho que está nas ações de crescimento hoje. Só que se o cenário se mantiver conturbado, pode cair mais, além da oscilação muito grande que essas ações podem sofrer. Se você quer algo mais tranquilo, as ações que pagam dividendos têm segurado a onda legal aqui, né? Então, inclusive, no analista de ação que eu comento sobre as mudanças das carteiras, eu comentei o desempenho da carteira de dividendos, que tem caído muito menos do que o Ibovespa. Na verdade, a carteira de dividendos está no positivo desde o início, alta de 1,4%, pegando o fechamento de outubro, o Ibovespa cai 7%. Tá? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, empresas que pagam dividendos têm essa resiliência maior. Tá? Então, essa que são as ponderações. Eu não consigo te pontuar qual dessas vai performar melhor. Eu consigo te falar o seguinte, um cenário de melhora na Bolsa, ações de crescimento, para mim, tem maior potencial de alta. Mas nesse cenário de volatilidade, as que pagam dividendos apresentam mais resiliência. Minha sugestão para você, eu não seria nem 8 nem 80. Monta uma carteira equilibrada, pega small caps, pega dividendos ao mesmo tempo, porque aí, se você tiver uma carteira de boas ações, uma mistura das duas estratégias, você vai garantir tanto a resiliência das small caps como a resiliência das dividendos, né? E o potencial de alta das small caps.
E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Analista Sem Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas. Então não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado de ações. Murilo, muito obrigada pela sua participação. De nada, Caterine. Muito obrigado aí, investidores, pelo carinho. Mandem aqui mensagens nos comentários que a gente pega as dúvidas de vocês e às vezes usa os feedbacks, inclusive, como sugestões, como tema de próximos programas também. A gente lê os comentários de vocês. Muito obrigado pelo carinho aí de todos e até a próxima. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.